Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade, com o Padre João Cláudio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia para todos os meus irmãos e minhas irmãs da Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade do nosso programa Rio em Santidade de hoje, domingo 29 de maio. 29, já estamos terminando o mês de Nossa Senhora, domingo da Ascensão do Senhor. Nossa, esse mês de maio passou rápido, meu Deus. E hoje o nosso programa está florido. Fábio Luiz está aqui comigo, né, Fábio Luiz? Só que ele hoje está sem o microfone. Por quê? Porque nós temos umas presenças ilustres aqui na Rádio Catedral, que são os nossos seminaristas da Arquidiocese de Niterói, do Seminário São José de Niterói. Muito bom dia, seminaristas. Bom dia, Padre. Bom dia, Padre. Que alegria termos aqui a presença dos nossos seminaristas, falando sobre santidade, falando sobre um rio de santidade. E eu vou deixar que eles se apresentem aqui para vocês, ouvintes da Rádio Catedral. Vocês vão ver que é um programa um pouco diferente, igual foi aquele dia com o Dom Roberto, né? Tivemos a presença ilustre do Dom Roberto, mas hoje estão aqui, são 3 seminaristas que estão aqui nos estúdios conosco hoje. Bom dia, seminarista. Eloy, bom dia, pessoal que ouve a Rádio Catedral. Eu sou o seminarista Eloy, tenho 30 anos e estou no último ano de formação, né, do nosso seminário. Bom dia, Padre, também. Bom dia. Estamos aí no último ano da formação do seminário e estamos hoje aqui como convidados no Rio em Santidade. Você é oriundo da onde, Eloy? Eu sou de Iguaba, né? Eu fui enviado lá pela paróquia de Iguaba. E atualmente, em 2021, estou fazendo pastoral aqui na Paróquia do Barreto, ali na Paróquia do Barreto, né, ali em Niterói. Para quem não sabe, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Iguaba, na região dos Lagos, é uma das paróquias que compõe os 14 municípios do estado do Rio de Janeiro, que vêm a compor a Arquidiocese de Niterói. São 14 municípios. E Iguaba Grande, na verdade, Eloy, antes de Iguaba, foi aqui do Rio de Janeiro, sim, né? Eu morava em Guadalupe. Em Guadalupe? É. Onde tem um shopping. Isso, exato. Antes da construção do shopping, eu estava lá. Então. E hoje ele veio para o Seminário de Niterói, está no último ano, né? Também conhecido como 4º ano de teologia, na minha época, né? Mas veio lá da região dos Lagos. A sua família muito provavelmente foi morar lá, não é isso? Isso. Minha família é toda do Rio de Janeiro, né? E aí, a partir desse momento em que minha mãe se mudou por lá, tive mais proximidade com o padre, né, o pároco na época. Eu fiz o discernimento e em 2014 entrei no seminário para poder fazer todo esse processo de conhecer e aprofundar na vocação sacerdotal. E foi um processo só de crescimento, de maturidade que eu tive. E agora a gente está nesses últimos momentos, esses últimos passos aqui no Seminário de Niterói. Olha, eu costumo dizer que são os 2 anos mais difíceis de um seminário, o primeiro e o último. Faz sentido. O nosso segundo seminarista que está aqui, por favor, se apresente para todos nós, ouvintes da Rádio Catedral. Bom dia, Padre, bom dia, caros ouvintes. Meu nome é Lohan, tenho 32 anos, não sou da região dos Lagos, mas eu sou São Gonçalo, cidade próxima aqui da sede da Arquidiocese, né? Uma das maiores audiências da Rádio Catedral. Então, provavelmente deve ter alguém aí que me conhece, do pessoal do bairro Antonina, da minha paróquia, Nossa Senhora do Amparo. Coisa boa. Enfim, estou no meu primeiro ano de teologia, hoje, né, que coincide com a etapa da configuração, né? Então o Eloy já está saindo, dando tchau pro seminário. Ele está chegando. Já quase no meio ali, né? Não, na teologia. Na teologia. Na configuração, né? Agora é configuração. E, assim, como eu bem falei, né? Na Bairro Antonina, lá, né? A gente sempre... Minha família eu fui criado na Estrela do Norte. Ali do próximo, lado. é próximo. Hoje meus pais moram... na Estrela do Norte? Isso, né? Mas ainda tem um vínculo grande ainda com
com a paróquia, Os enfim. meus né? pais se casaram, gente, na paróquia vizinha dele. A São José Na São com o Padre José. Noé, né? Meus pais também casaram lá. É. Nossa. Enfim, tem mais histórias no ditado, até a frase, não Esse tá mais... mundo é pequeno, hein, meu filho? Pois é, tá mais santo hoje. É, tá mais santinho, meu filho. Tem que estar santinho. E, enfim, né? Bom, então assim, minha família católica, cresci na paróquia, praticamente vi a comunidade crescer, né, junto, né? E sempre ali engajado. Também, e aí, em determinado momento, né, decidi fazer esse discernimento, né? Mais vocacional, mais intenso, né? E ver qual é o caminho que o Senhor queria para que eu pudesse buscar essa santidade, né? Porque a vocação é isso, né? Qual é o caminho, né? Eu costumo comparar a vocação, seja matrimonial ou o sacerdócio, né? Como caminhos, né? Que o objetivo é um só, né? É ser santo. Então, nada mais adequado do que nós, seminaristas, estar num programa que as pautas são em torno da santidade, né? E você colocou uma palavra muito boa do Padre Noé. Tá santinho, meu filho. Tem que ficar mais santo. Ele era um padre que, lá nos anos 90, nos anos 80, ousava falar de santidade para todos nós. E que a santidade é possível, né? O próprio São João Paulo II fez isso, né? Mostrou para nós, na igreja, que ser santo é possível. Tanto que ele cita aquela expressão famosa, né? Os santos de calça jeans. E o interessante, o senhor colocar isso, é que muitos jovens da época do Padre Noé, né? Eu não o alcancei, não conheci pessoalmente, né? Mas formados por ele, por aqueles roteiros dele dos encontros e tudo mais, né? Foram depois meus catequistas, que me acompanharam também nos encontros de perseverança, né? E que me motivaram na fé também, né? Então, assim, também, de certa forma, devo um pouco a ele o meu processo vocacional, né? Indiretamente, né? Mas pelo trabalho dele, o zelo pastoral dele, né? Olha, você me fez voltar no tempo aqui. Muita coisa. E o nosso terceiro seminarista que está aqui conosco hoje também, diga seu nome, de onde você veio, qual é a sua turma no seminário aqui de Niterói. Isso aí. Eu sou o Felipe Viana, tenho 28 anos, eu sou da turma aqui do irmão que acabou de falar, do Lohan. Terminamos agora a etapa do discipulado, né, o curso de filosofia, e estamos iniciando agora essa nova etapa, né, esse novo caminho que é da configuração. A gente está começando os estudos teológicos e também começando a etapa que a gente vai nas paróquias fazer a pastoral, né, na nossa diocese. Funciona assim, né? Uhum. E deixei pra falar, por último, da minha origem, porque é um pouco mais complexa a minha história. Porque eu já passei por alguns lugares, meu pai é militar, né? Então, devido a isso, eu passei por algumas paróquias, passei por algumas cidades. Nasci no Rio de Janeiro, morei em alguns bairros por lá. Depois fui pra região dos Lagos aqui, já pro lado depois da ponte, né? Mas por último... Região dos Lagos é Marinha. Exato, São Pedro da Aldeia. Morei uns anos em São Pedro da Aldeia. Morei também... Depois fui pro Pará. Morei alguns anos no Pará. Voltei, morei em São Gonçalo e fui enviado pela paróquia São José Operário e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Gradim. Aí foi o último lugar que eu morei antes de entrar no seminário. E hoje eu tô aqui. Mas eu morei no Rio de Janeiro, morei em Marechal Hermes, morei em Magalhães Bastos. Para quem não conhece o Gradim, ali pela Niterói e Manilha, Isso. antes daquela reta que sai no shopping São Gonçalo, né? Exato, próximo. É ali, bem à sua direita, assim, você vê todo o bairro do Gradim. Exato, né? ali. Ali, Gradim, São Domingos, né? Porto da Pedra. Exato. Ali eu passei os últimos 4 anos antes de entrar no seminário, convivi ali com o Padre Cláudio. Sim. E acho que ali eu amadureci a fé, fui discernindo e decidi entrar no seminário, né? Acho que era a cereja do bolo que faltava para eu discernir, eu vivia ali no Gradim. E aí entrei no seminário. Fui lá, eu já fui lá, sabia? Fiz missão lá, na época que tinha a Toca de Assis lá também. Isso. Na inauguração, muita coisa. É uma paróquia muito querida ali, muito viva. Olha, é uma alegria, né, Fábio Luiz, recebermos os nossos seminaristas de Niterói aqui no Rio em Santidade. E a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui no programa, né? Santos de devoção de vocês, né? Quais são os santos de devoção de vocês? Quais foram os santos que inspiraram vocês na vocação ao sacerdócio, a ser padre? Se foi também
um santo que te inspirou? Por exemplo, no meu caso, um santo que me inspirou muito na minha vida de seminário foi Dom Bosco. Ah, sim. Dom Bosco foi, assim, fundamental, né, na minha vida seminarística. Tanto que eu falo que Dom Bosco é meu padrinho. Dom Bosco, os livros de Dom Bosco... Na verdade, quando eu entrei para o seminário, meu pároco, Padre Diniz, me pega um livro dessa grossura, assim, de 490 páginas, do Franz Trochi, de 1934, O Cura d'Ars, Um clássico. e me dá e fala, você quer ser padre? Então você vai ler esse livro aqui, que depois eu vou te fazer algumas perguntas. E eu fui ler Franz Trochi, né, nos meus encontros vocacionais sobre o Cura d'Ars. E ele, por incrível que pareça, me fez perguntas sobre aquele livro e ia me perguntando, né, sobre os capítulos, sobre as histórias, né, sobre os colaboradores. E depois fui me apaixonar pelo nosso querido Dom Bosco, também, que foi um grande santo que me apaixonou muito durante a minha vocação. E vocês? Vamos lá, quem fala primeiro aí? Então, Começa o pessoal do 4º ano aí. Eu particularmente, desde a minha adolescência, não tem mais de um santo, né, que sempre me auxiliou, né, nos momentos em que eu precisava de uma ajuda, de uma virtude específica, e esse santo também me ajudava muito, que é o São Francisco de Assis. Depois, aprofundando e conhecendo mais, assim, perceber como ele tinha essa vivência do dom de ciência, né? De perceber que nas coisas criadas Deus se faz presente também, ele tem um toque de Deus. E isso faz com que você olhe não só para as coisas criadas, mas também para o seu próximo com muito mais ternura, com muito mais aceitação, o próximo que Deus coloca no caminho, né? E isso, para quem busca a vivência não só do sacerdócio, mas principalmente eu que busquei essa vocação, é também crucial olhar com misericórdia aquele que vem me pedir o perdão, olhar com misericórdia aquele que vem ser acolhido, né? Que, de alguma forma, caiu e precisa ser levantado, né? E o dom de ciência ajuda também a gente visualizar isso no próximo, né? Às vezes a gente olha muito São Francisco como aquele que tá com os bichinhos, né? Mas ele tava com tudo. Ele chamava a lua de irmã, ele chamava a morte de irmã, o sol de irmão, ou seja, ele compreendia que tudo aquilo que ele tinha no mundo também era centelha da criação de Deus, né? E um outro santo que eu conheci dentro do seminário, depois de um certo tempo, é São Martim de Lima. Primeiro porque ele tem uma coisa muito interessante, né? Ele era um dos poucos no seminário dele que foi ordenado negro na época dele, né? Lá nos tempos que nem todo negro poderia entrar nos seminários. Ele entrou e ele tem algo muito semelhante a mim, que ele era chamado... Ele é o padroeiro dos barbeiros. No seminário eu tô... Você é barbeiro, Eloy? Eu exerço um pouco isso. Bom, não, ele enrola lá, né? Cortando o cabelo do pessoal lá, eu né? dou uma ajuda no corte dos seminaristas. Eu pensava que era o Renan que era o barbeiro também. Não, era eu. E quando foi apresentado pelo barbeiro que foi ajudar a gente lá no seminário, eu comecei a conhecer um pouco mais, né? O São Martim de Lima. Então são esses dois, assim, que eu tenho mais proximidade, né? Ah... Lohan. Isso. Lohan. Então, crescendo numa paróquia mariana, minha devoção antes de seminário era simplesmente mariana, né? Simplesmente, né? Era só, né? Era Nossa Senhora, né? Era a base, né? Mas depois, assim, né? Com o seminário, né? E a gente, né? Conhecendo outras coisas, né? Então, assim, surgiu acho que eu costumo dizer, né? Ele que me escolheu para eu ser devoto dele, né? Tem uma devoção por Santo Antônio. Né? Aí, engraçado, quando às vezes em conversa, né, a pessoa fala, casamenteiro, não, você não pode, não sei o que, seminarista e tal. Mas, assim, esse preconceito, né, Santo Antônio é só casamenteiro. Não, né? Santo Antônio, ele tem várias virtudes, então eu recomendo o pessoal aí... As pessoas esquecem do Santo Antônio doutor, do Santo da igreja. Antônio pregador. Exato, né, e justamente por isso, né, e o que mais me chama a atenção são... essa paixão por ele pelas Sagradas Escrituras, né? Dizem que se todas as Bíblias fossem queimadas, ele poderia
escrever novamente todos os textos fielmente, porque ele tinha os textos evangélicos todos na cabeça, né? Enfim, né, poderia passar a tarde toda aqui só falando dos milagres de Santo Antônio, né? Mas assim, o que mais me chama a atenção é a paixão pelas Sagradas Escrituras, pela doutrina do Evangelho, né? Pela missão também, pela evangelização, né? Ele era um ótimo pregador, tanto é que seu aparelho vocal, sua língua ainda está incorrupta, né? No santuário. E também, né, doutor da igreja, né? No seminário, né, às vezes passa aqueles apertos para passar numa matéria, né? E aí a gente apela para, no meu caso, cansei de apelar para Santo Antônio e ele me valeu em alguns momentos, né? E aí, só para encerrar aqui, deixar o Felipe falar, tá, gente, eu falo muito, tá? Uma vez me chamaram a atenção, mas por que você, seminarista diocesano, não tem devoção ao cura Darcy, né, e tudo mais, para te ajudar nos estudos? E uma vez eu tava prova de latim, etc e tal, né? Aí eu brincando, né? Mas o cura Darcy tinha dificuldade com o latim, né? Eu vou apelar para quem é doutor da igreja, né? Logo de uma vez, né? Todo respeito ao cura Darcy, ao qual também me inspira em algumas coisas, né? Mas assim... só para quebrar o gelo, né? Eu acho que vou deixar o Felipe falar, senão vou pegar o programa inteiro. Agora eu fiquei curioso. E o seu onomástico? Você conhece a história de São Laurent? Pior que eu não conheço. Dever de casa para você. Vou pesquisar. Fábio Luiz, vê aí, São Laurent. Eu conheço Santo Eloy, né? Que é o padroeiro dos ourives. Nem sabia. Tem São Fernando também. Exato. O meu santo, assim, de devoção é Mais perto do microfone é esse. São certo. Fernando, não, Fernando. Felipe, é o Felipe. Felipe, pô, São Fernando. Eles são Felipe, não é o apóstolo. Desculpa, né? Felipe, chamei de... Tem o que eu amo, Felipe Neri. Ah, Felipe Neri, com certeza. Tá chegando o dia dele, inclusive, né? Agora em maio. Mas um santo, achei curioso meus irmãos falarem. Não, já passou. Hoje é dia 29. Ah, verdade, tem razão. E um santo que... Meus irmãos falando, eu lembrei, né? Que é curioso, né? Que no seminário a gente acaba conhecendo outros santos, né? Tem tantos santos na igreja, né? Que a gente acaba não dando conta de conhecer todos. E logo que eu entrei no seminário, tem um santo que me chamou muita atenção. Porque na etapa do propedêutico, que é o primeiro ano de seminário, né? A gente convive mais intensamente com a turma, a gente tem um formador próprio. E ali a gente tinha um costume, Lohan lembra, de todo café da manhã... Eloy talvez tenha passado por isso, né? A gente pegava o livro sobre a vida dos santos e cada dia tem um santo. E durante o café, um irmão era selecionado para ler sobre o santo do dia. E logo que eu entrei no seminário, logo nos primeiros dias, me colocaram para ler sobre a vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa. E eu não conhecia esse santo. Que essa história rende, hein? É um santo passionista. E ali eu li a história dele, achei incrível, um santo italiano. E que demorou a conversão, ele teve uma vida mundana e se converteu através de um chamado de Nossa Senhora. E me chamou muita atenção a história dele. Eu fiquei muito curioso e comecei a buscar mais informações sobre ele, busquei outros livros sobre ele. E nesse mesmo dia, eu buscando conhecer um pouco mais da vida de São Gabriel, eu encontrei um livro onde tinha uma carta que ele escreveu para um amigo, que era para o amigo que se chamava Felipe. Eu falei, caramba, é um sinal de Deus ali para mim. E aí eu falei, pô, São Gabriel, você vai me ajudar nesse caminho vocacional aí. E desde então, eu sempre peço a intercessão dele e ele me fez também. Ele tinha uma grande devoção à Nossa Senhora das Dores e tinha como livro preferido Glórias de Maria, de Santo Afonso, né, de Ligório. E a partir daí eu comecei também a aumentar minha devoção por Nossa Senhora e posteriormente me consagrei também a Nossa Senhora das Dores por influência de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Então é um santo que eu estou sempre recorrendo ali, buscando conhecer mais a história dele. Me ajuda muito. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês pensarem. Tirando o nosso amigo aqui, mas a gente vai considerar que não é brasileiro. Qual santo ou beato, né, ou venerável, ou servo de Deus do Brasil, vocês têm uma certa devoção? Joguei agora joguei do Brasil. Nascido no Brasil. Do Brasil, sim. Ou... Foi um ano muito intenso que eu tive no meu primeiro ano de pastoral com o padre João Cláudio, não vou aqui fazer jabá também. Mas eu fui apresentado uma santinha chamada Odetinha.
E depois daquele ano, assim, eu não conhecia muitos santos brasileiros, né? Eu sei que tem muitos. Mas, basicamente, assim, eu comecei a pesquisar um pouco sobre, né? Quem era essa menina, assim. E percebi a paixão que ela tinha pela igreja, já desde pequena. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixava de viver a alegria que ela tinha, porque ela gostava do carnaval, ela gostava de festas. Mas, ao mesmo tempo, ela queria viver a santidade. E eu, depois que eu conheci, eu falei assim, poxa, olha que interessante, né? Perceber que tem um santo que, ao mesmo tempo, é mais novo do que eu, porque ela era criança, mas, ao mesmo tempo, viveu a santidade com uma profundidade que a gente busca também viver, né, nessa caminhada, né? Eu acho que seria o Detinho, assim, de cara, assim. Bom, Gostei. o meu nome, minha, né? Na verdade, tem a ver com o meu outro santo de devoção, né? Eu tenho, assim, um certo carinho pela Santa Dulce, né? O anjo bom da Bahia, a qual era muito devota de Santo Antônio. E eu passei a conhecer Santa Dulce pela devoção a Santo Antônio, né? E ela também tinha, assim, uma relação muito interessante, né? Era um amigo dela, né, assim, né? E também todo o trabalho também inspirado pela vida do próprio santo, né? Também me chama a atenção, assim, eu tenho um carinho também pela Santa Dulce, né? Tanto é que na casa dos meus pais eu tenho lá um quadro dela, né? Com uma relíquiazinha, né? Em qual, assim, às vezes também eu troco uma ideia com ela de vez em quando. Sim. Eu partilho com o Lohan também essa devoção a Santa Dulce, né? Eu tenho parente na Bahia, então tem essa proximidade e irmã Dulce, né? Para essa intercessão dela também. Agora eu vou fazer uma pergunta. Olha só o Padre João aqui, né, Fábio Luiz? Ó. De frente com o Padre João. Assim, normalmente nós abrimos aqui um quadro, né, que são as personalidades. Pessoas que, claro, obviamente já faleceram, muitas em grau de santidade, né, que faleceram com fama de santidade ou com uma grande, né, assim, realmente, atos heróicos, né? Vocês conhecem alguma história ou alguém, assim, que vocês veem que futuramente, né, na vida, assim, eu acho que se poderia pesquisar, né, ou se levar até a igreja, né, porque é assim que se nasce, né, os santos. Eu costumo dizer que quem fareja o santo é o povo. Sim, é verdade. O povo fareja, o povo encontra, o povo tem a devoção e o povo leva para a igreja estudar e verificar. E vocês, quem vocês acham assim que vocês já ouviram falar, que vocês já conheceram? Vamos lá. Olha... Pode ser padre, pode ser freira, pode ser leigo, pode ser criança, pode ser qualquer pessoa. Quando você falou, já deu até um calorzinho aqui. Porque alguém que eu conheci durante a minha vida inteira, né? Que era minha avó. Não é porque é da minha família, não, né? Não, mas também não tem problema. Não, porque pelo fato de eu conhecer como foi a vida dela e como foi o final da vida dela também, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo... Durante o 2020, quando a gente foi liberado para ir para casa, né? Ficamos uns 6 meses em casa. Foram os últimos 6 meses dela em vida e eu pude aproveitar ali o máximo dela, né? E ela contando as histórias de quando ela era mais nova, né? Que ela veio de Minas Gerais com muita dificuldade com a mãe. Depois ela sofreu muito com a questão do alcoolismo do meu avô, mas ela não arredava o pé das orações, né? Para poder... fazer com que ele pudesse mudar. E depois de um tempo ele instala a vida dele, ele muda de vida, ele busca estar mais presente. Virou até lá no Rio, lá em Barros Filho, um dos presidentes, né, ajudantes lá no Alcoólicos Anônimos também. E minha avó sempre, ela foi minha catequista, ela sempre foi de igreja, ela costumava falar, né, 40 anos de ministro da Eucaristia, 45 anos de apostolado da oração. E ela sempre buscava mostrar esse lado, né, da vivência. E eu lembro de quando eu entrei no seminário, ela ficou muito feliz que eu entrei no seminário. Porque quando ela era mais nova, ela ajudava os padres na Arquidiocese do Rio.
também, né? Os seminaristas na época, né? Tinham uma campanha doe pão para o seminarista, uma coisa assim que ela contava. E ela sempre ajudou muito. E levava mesmo, né, os pães, ajudava com o que ela podia. E ela não é uma pessoa que tinha muitas posses. Mas na medida do possível ela ajudava, né? E aí quando eu entrei ela ficou muito feliz, né, que eu ia entrar. E ficava eu e ela sonhando como seria a ordenação, as primeiras missas. E aí quando foi em 2020, quando a gente começou a pandemia... Aí ela soltou uma que eu fiquei, assim, meio que abalado, né? Por volta de mês de maio, assim, ela falou... Meu filho, eu acho que eu não chego na sua ordenação. Mas eu vou continuar rezando para que você vá até o fim. Aguente até o fim. Eu falei, não... Na hora a gente não entende muito bem, né? Fala assim, não, minha vovó, você vai ficar assim. Você vai estar lá presente, vai levar meus paramentos e tudo mais. E ela não respondeu. Ela ficou, assim, só rindo, assim, de cantinho e tudo mais. E eu percebi isso, né? Ela já sabia que o tempo dela tava chegando e ela falava que toda noite ela rezava, fazia a oração dela às 3 da manhã e ela tinha um caderninho. Todas as pessoas que ela conhecia, ela anotava o nome e rezava pelas pessoas por cada nome. Então, todo dia, durante aí mais de 70 anos, né? Que ela já tinha 85, então mais 70 anos aí, que ela botava isso em prática, né? Ela se comprometia a rezar por essas pessoas. E ela tinha um caderno enorme, era muito nome. E aí, toda noite, quando ela acordava, sempre quando eu ia ao banheiro de madrugada, eu olhava assim no quarto e ela tava lá com o caderninho dela aberto. Nem enxergava direito, mas ela tentava lá com o caderninho próximo do olho e rezava nome por nome, né? Então, acho que essa seria a personalidade que eu vejo, né? Tem muito mais coisa que eu poderia contar. Você me fez lembrar da minha história. A sua vocação é fruto da vida dela de fé. Exato. Verdade. E você, Lohan? Então, assim, ouvi falar, né? Na verdade, não tive convivência, né? De dois grandes nomes da nossa arquidiocese, né? Assim, primeiro era o nosso irmão que era o nosso irmão de turma, né? Que sempre contava das histórias, né? Que era Monsenhor Gênesis, que trabalhou a vida inteira em Rio Bonito, né? Sim. Chegou jovem lá, enfim, né? Criou várias comunidades, o povo de lá tem um grande apreço por ele, né? Então, assim, tem várias histórias quase fantásticas, assim, quase um cura Darcy aqui dos lados de cada ponte, né? Então, assim, a gente conhecia muito por causa do Vitor Borba, né? Que é nosso irmão de turma, né? Verdade. Que é de lá, então contava muitas coisas sobre, né? E um que eu cheguei a pegar um pouco, né? Mas, assim, que era Monsenhor Luiz, né? O Eloy conviveu mais com ele também no seminário. Acho que o padre João Cláudio. Eu fui cerimoniário dele. No meu propedêutico. Ele me chamava de João Marcos. Ele foi o pregador da minha primeira missa. Eu tive esse privilégio de vê-lo pregar minha primeira missa. Só, que honra. Ele tinha um zelo assim pelo sacerdote. Um dos meus irmãos padres que se ordenaram comigo naquele ano. Olha só. Tinha. Um zelo pelo sacerdócio. Ele olhava pra você e falava, você vai ser padre. Você vai ser padre. Você ficava meio assim, o que é isso que ele tá falando? Não, você vai ser padre. Além disso tudo, né? Associado também com humor, né? Sempre de bom humor, assim. Então também tem várias histórias que circulam sobre ele. Que talvez, né? Quem sabe, né? Verdade. E você, Felipe, que eu chamei de Fernando. Vai, Felipe. Então, tem uma pessoa na minha história que me marcou bastante, que quando eu morava no Pará, e minha família começou a frequentar uma capela militar. E lá tinha um capelão, que era o padre Lenilson. E ali eu dei meus primeiros passos na fé, fiz minha crisma naquela capela. E esse padre eu sempre via ele com muita alegria. É uma coisa que me chamava muita atenção, sempre alegre, sempre levantando todo mundo, sempre trazendo histórias engraçadas. E sempre que ele me via, ele dizia uma frase que me marcou, que ele me via e falava assim, Felipe, eu olhava pra ele e falava, quem me vê, vê o pai. E a partir dali, acho que ali ele acendeu uma luzinha na minha vocação e... Cara, já estamos chegando ao final, já tá acabando o programa de hoje. Deus. Olha que a gente nem esquentou. Passou rápido. Eu queria, hoje, no dia que nós estamos gravando, sobre do falecimento do Pacelli, que trabalhou na Rádio Catedral, que fazia os terços nas comunidades. Então eu queria dedicar esse programa de hoje, esse Rio de Santidade de hoje,
ao nosso querido Eugênio Pacelli, que era da promoção da Rádio Catedral, já estava um pouco afastado por problemas sérios de saúde, um grande evangelizador nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Ele sempre ia lá com o carro da Rádio Catedral. Então, para você, Pacelli, o nosso programa de hoje e a nossa gratidão por todo o seu fervor. Você já está nos braços de Nosso Senhor. Queria agradecer ao Fernando, que na verdade não é Fernando, é Felipe, ao Felipe, ao Lohan e ao Eloy, pela presença aqui hoje. Vão voltar, se Deus quiser, mais vezes. E Fábio Luiz também, que está aqui hoje com a gente. Fiquemos em paz. O nosso querido cardeal já vai rezar o Ângelus e que o Senhor nos acompanhe. Bom domingo para todos. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.